Salve, salve, nação rubro-negra! Hoje, mais uma vez, vamos trazer aqui informações exclusivas para vocês sobre o mercado da bola do Flamengo, reagindo aí ao jogo aberto, onde vai falar sobre as chances de Marcos Antônio pintar no Flamengo, aí, jogador do São Paulo. Também trazer mais reforços, Thiago Almada e muito mais nesse vídeo aqui. Então, assista até o final e não perca nada sobre as atualizações do mercado da bola do Flamengo, que está bastante movimentado. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Bora, vamos pro Rio de Janeiro? Ó. Eita, terra boa! Vamos falar do futebol carioca. O Flamengo já faz a sua estreia no campeonato estadual agora, nesse final de semana, de olho nele. O Rio de Janeiro, fevereiro O mercado da bola segue movimentando os bastidores do futebol carioca, com negociações e renovações importantes nesta semana. No Flamengo, a diretoria tem interesse em Marcos Antônio do São Paulo. A ideia do rubro-negro é envolver o meia na negociação de Alan. A princípio, a equipe paulista recusou a investida. O elenco principal do Flamengo só se reapresenta no dia 12 de janeiro. Até mesmo por isso, nesta semana, a comissão técnica enviou para todos os atletas um plano de exercícios que podem ser realizados em casa, na academia ou até mesmo no CT, de maneira individual. Já o Fluminense... Cicinho, tá tudo bem? Estão querendo mexer nas gavetas lá no São Paulo. O Flamengo tá de olho no Marcos Antônio, no volante. Já não tem jogador. O Flamengo já tá querendo tudo, né? Tudo no o Flamengo DM lá. tá querendo tudo. E quando o Flamengo quis tudo alguns anos atrás, não ganhou nada. Então, assim, vai devagar, Flamengo. Não precisa também querer tirar todos os jogadores. Manda o Alan pro São Paulo. O Michael tá aí. Manda o Michael. Cara, o Juninho, atacante, serve pro tricolor. Agora, tirar da gente, não, Flamengo. Peraí, Marcos Antônio, você nasceu pra jogar no São Paulo. Não vai pra lá porque lá vai ficar no banco. Mas se pintar uma troca com um personagem desses que você citou, você acha que é bom pro São Paulo? Fica bom pra todo mundo? O Alan com o Marcos Antônio? É. Não. São Paulo, não. O Alan, muito bom jogador, mas o Marcos Antônio tá vivendo um momento assim... 2 por 1, então. Não, uns 4 por 1. Aí você também tá não, aí querendo... você Não, quer mas Marcos Antônio. não, mas eu não tô pedindo Jorginho, eu não tô pedindo Arrascaeta. Você tá pedindo De La Eu tô Cruz, pedindo aqueles jogadores Michael. que estão sendo pouco utilizados. Esses jogadores... O Michael tá parado no Flamengo, Exatamente. não teve minutagem com o Felipe Luiz, mas aí é um pelo outro. Não, um pelo outro não. Aí, tá vendo que o Flamengo é gulosão? Não. Mas sabe o que chama atenção que o Flamengo tá fazendo? Ele falou Cebolinha. do Bidon. O Flamengo também Cebolinha falou do é bom Bidon, personagem. agora falou desse menino. O Flamengo tá querendo abaixar a idade da turma lá, hein? Porque veio Sim. com jogadores com um certo lastro, é lógico, com uma certa idade. E agora, ciente de que o time tá maduro, tá querendo levar a molecada. Isso é um lado bom. Levou o Vitão também, que é um zagueiro jovem. Novo. Agora pensou no Bidon, pensou no... a ideia é boa. É bem ponderado, A ideia é boa. importante a tua observação, porque o time do Flamengo é nítido que as contratações, eles pensaram na experiência. Isso. Personagens cascudos, vitoriosos, do futebol europeu, mas o calendário é pesado e os atletas sentiram, precisa dessa juventude. Tem muita gente com velocidade. Eu não acho que o Flamengo deveria liberar a Cebolinha, por exemplo. Eu acho que é personagem que compõe bem, mas precisa sim focar numa molecada que também já não é boba, que já tem o Bidon, sabe o que é pressão, entende que é Corinthians. O jogador do São Paulo, ele foi o Marcos Antônio, foi um equilíbrio importante ali no São Paulo, personagem importante. Se o São Paulo perder, acho que vai fazer muita falta, mas o Flamengo não tá indo com essa sede toda que o Cicinho tá colocando, não, mas tá indo em pontuais, né, Dracena? É reposição. O que acontece? Daqui a pouco, esses jogadores também já vai estar com uma certa idade, eles vão ter que sair. E vai entrar jogadores jovens já sabendo a mentalidade do Flamengo, já sabendo como é jogar no Flamengo. Então, acho que é uma visão, assim, pensando na frente, num futuro, porque esses jogadores que estão jogando hoje, Jorginho, né, esses caras no meio de campo, vai jogar mais 1 ano, 2 anos. Daqui a pouco eles não vão aguentar mais. Aí tem essas peças de reposição para que o Flamengo não caia de produção. Ali no meio de campo, você falou, Jorginho, o Saul mesmo deve passar por um tratamento agora, acho até que cirúrgico. Então precisa ter sim essas peças de qualidade para quando sair um manter o mesmo ritmo. A ver se vamos mexer ali ou não
no São Paulo do Cicinho. Não, Cicinho? Não, vai não. Deixa Você falando aqui. assim, o Flamengo não é que tá indo tão afoito. Eu, numa situação do Marcos Antônio, eu já movia minha assessoria, já sentaria lá na diretoria de São Paulo. E aí, moçada? Que dia que eu vou pro Rio de Janeiro? Tá o São Paulo, já mexeria no... Mas mexeria pra quê? Pra ficar ou pra emitir o bilhete ficar. pra O voar? interesse do Flamengo, o melhor time no país hoje, a organização. Pagando em dia. Se o Flamengo 30 mexe um dias, pouquinho, tem eu já 30 mexo um dias. tantão. 2 mil que já. Brasil no São Paulo. O Cicinho tá falando aqui que já é hora dele estar treinando as músicas da torcida em dezembro de 81, já pra chegar afinado. Como torcedor do São Paulo, não faça isso não, Marcos. Vamos sair do Rio de Janeiro. Flávio Amêndola chega para falar da dupla Fla e Flu. O Fluminense quer colocar os reforços para jogar logo no comecinho do Carioca. E já o Flamengo insiste no artilheiro do último Brasileirão. Depois de acertar a contratação do zagueiro Vitão, o Flamengo voltou a se mexer no mercado da bola. O alvo foi um velho conhecido, o atacante Caio Jorge. Essa foi a terceira proposta oficial apresentada pelo time carioca e os valores giraram em torno de 30 milhões de euros, cerca de 190 milhões de reais. O Cruzeiro, por sua vez, recusou mais essa investida e se mostra decidido a manter o artilheiro do último Brasileirão no elenco. O sistema ofensivo é uma prioridade do Flamengo nesta janela de transferências. Além do ataque, o rubro-negro também quer um reforço para o gol, justamente para poder dividir as atenções com o goleiro Rossi. E o goleiro Andrew, do Gil Vicente de Portugal, é a bola da vez. Como ele tem contrato se encerrando com a equipe portuguesa até o meio desta temporada, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro time. O Flamengo entrou na jogada e fez uma proposta por esse jogador, que também interessa ao Botafogo. Ou seja, teremos um clássico carioca pela contratação do arqueiro que hoje pertence ao Gil Vicente. Já Marcos Antônio, aí vamos ver se o Marcos Antônio vai pensar nele em primeiro lugar ou no São Paulo, é o que o Mauro falou. Na primeira oportunidade, o Mauro também descreveu, ele preferiu o São Paulo ao Flamengo. E acho que ele se deu bem. Como o Trajano lembrou, ele foi convocado para a seleção brasileira jogando nesse timinho do São Paulo. Vou repetir, neste timinho do São Paulo, né? Então tem que ver, agora o São Paulo acena dar a camisa 8 para ele, aumentar o salário e tudo mais, depende muito do jogador. É claro que a situação toda ela fica desconfortável para qualquer jogador do São Paulo, né? Para qualquer jogador do São Paulo. E aí vai depender mais da vontade dele, da proposta e da proposta que for feita do Flamengo para o São Paulo, né? Para o São Paulo eventualmente liberar o jogador. Sim, o São Paulo vai recusar uma proposta muito boa, está pagando 4 milhões de euros pelo Marcos Antônio. O Juca lembrou a situação do Corinthians com o Yuri Alberto. O Corinthians, com o transfer ban, o Corinthians ele não pôde contratar ninguém, mas ele se recusou a vender qualquer titular. E foi assim que ele foi campeão ano passado. O Corinthians recusou 500 propostas pelo Yuri Alberto, até porque ele nem tem 50% dos direitos do Yuri Alberto, tem menos. O Corinthians não teria muito como ganhar. O São Paulo vai ter 100% do Marcos Antônio. Se ele quiser vender, e, enfim, precisar vender, ele sempre precisa. Está vendendo o Rodriguinho para o Red Bull Bragantino. Mas eu tô com o Mauro, vai depender muito da vontade do jogador. E às vezes o jogador é melhor ficar num lugar onde ele domina o terreno, né? E no São Paulo hoje ele domina o terreno. Mauro, vou a você, porque para falar agora do Flamengo, o Flamengo fez a investida no Caio Jorge, o Cruzeiro segurou. Vai ter que dar um aumento lá de salarial para o Cruzeiro. Agora investe no Marcos Antônio, talvez para ficar, o Marcos Antônio vai ter que ter um aumento salarial para um time que está afundado até o pré-sal em dívidas. Você entende que isso é uma estratégia que o Flamengo está fazendo? Ele vai em cima de um jogador importante do outro clube, obriga esse clube a gastar dinheiro para manter o cara, enquanto o Flamengo pode ir, olha, eu pego, se não for esse aqui, vai ser aquele ali. Chama pra esse beat que eu vou ali. Você entende que é isso que o Flamengo está fazendo? E qual você acha que pode ser a próxima investida aí? O Flamengo tem, de fato, interesse no Caio Jorge, né? Isso aí é fato, não é uma tentativa de contratação só para criar um desconforto para o Cruzeiro. Mas também tem esse efeito, isso já foi feito de outras maneiras por outros clubes, ou pelo próprio Flamengo em algum momento na história do futebol brasileiro. Você demonstra interesse pelo jogador, você cria, assim, automaticamente, gente. Isso não tem jeito. Você
fica quase que, embora você tenha um contrato em vigor, na prática você fica forçado a negociar com o empresário do jogador. Que ele passa a ter argumentos. Olha, o jogador está valorizado, olha aqui, olha a situação. Como é que foi o Gerson no Flamengo antes de ser vendido? Né? Ele estava muito bem, estava jogando bem, aí veio essa intenção do Zenit de contratá-lo, aquela coisa toda, com uma pressão muito grande para fazer um novo contrato, dar um aumento, o Flamengo deu um aumento, ainda assim porque queriam levá-lo para a Rússia, ele acabou indo para a Rússia, né? Agora já está voltando de novo, né? Um jogador que não para em lugar nenhum, mas eu acho que são as duas coisas. O Flamengo tenta, de fato, contratar o jogador, não desistiu do jogador, tá? A proposta está colocada, ela vai ficar sobre a mesa lá do Cruzeiro, do tempo que o Cruzeiro quiser. Eles não vão retirar a proposta, pelo menos essa é a posição pelo que eu apurei. Vão manter a proposta. Está aí a proposta. Não precisa responder agora, tem tempo, a janela não vai fechar hoje. Fica aí com ela. Né? E o Cruzeiro pode mudar de ideia ou não. E por que o Cruzeiro pode mudar de ideia ou não? Porque é óbvio que nesse momento vai acontecer uma pressão dos representantes do atleta para que ele seja valorizado, ou seja, fazer um contrato novo, com um outro salário, e você vai forçando o adversário. O Cruzeiro hoje é um adversário do Palmeiras e do Flamengo, claro, né? Para brigar por títulos importantes, a investir mais naquele jogador. E aí tem uma questão, que é uma tese até do Fabrício Kika, do canal Mundo na Bola, daqui a uns 2, 3 anos, 2028, né? Começa aquela situação do fair play financeiro, vai começar, o que está previsto, né? Em que você só pode gastar 80% do que você fatura com o futebol e no ano seguinte passa a ser 70% e assim será. Até as SAFs vão se ver, pelo menos em tese, se tudo for como está sendo esboçado, né? Vão ter que lidar com isso. Porque se você quiser gastar o valor X, você vai ter que fazer com que esse valor signifique 80%, depois 70% de tudo que o clube arrecada. Como esses clubes não arrecadam esse montante, é tudo aporte do dono ou dos investidores, vai ter que colocar mais dinheiro para que essa conta possa fechar. Isso também vai lá na frente vai custar. É claro que não seria algo de um reflexo imediato, mas pode significar um reflexo grande lá na frente, mais adiante. Acho que isso também pode fazer parte da estratégia do Flamengo. Nesse cenário em que ele está numa situação muito mais confortável, porque ele tem um faturamento alto. Só para ilustrar, o Flamengo faturou um pouco mais de 2 bilhões esse ano. Em tese, ele poderia investir no futebol 1,4 bilhão, né? 70%. Ou mais do que isso, né? Em 2028, 80%, seria 1,6. Então, o clube que fatura, por exemplo, 500 milhões, ele só poderia gastar 70% disso, 350 milhões de reais. O que não cobra, evidentemente, investimentos como esse do Cruzeiro, ainda mais agora com a contratação do Gerson por cifras que podem bater a casa dos 30 milhões de euros. Ô Trajano, bom, a gente tá falando sobre o Cruzeiro que recusou a proposta, mas chegou o Gerson. E aí vai ficar engraçado, hein? Eu não sei se fica engraçado, não. O que o Gerson também eu desconfio muito desse tipo de jogador que vai, vai. Esse é o e ponto. que Gerson é esse que volta? Que esteve na reserva lá no Zenit. É aquele Gerson que teve seu momento encantador no Flamengo? Não sei. Eu desconfio muito, eu não estou acompanhando. Não posso dizer se ele estava na reserva injustamente, se ele não estava dando tudo de si, que expressão boa, né? Mas não sei, é curioso isso. Todo esse valor todo, ele não é um jogador jovem, vai custar muito. Se o mesmo sentimento que eu tenho em relação a Gabigol no Santos. Que Gabigol é esse que vai jogar no Santos? É o Gabigol que fez sucesso no Flamengo, na época do Jorge Jesus, virou um grande ídolo da torcida, né? Que foi copiado pela garotada, pela maneira de comemorar o gol, que era fazer gol em todos os gols decisivos. Ou esse Gabigol que está há 3 anos na reserva? Não sei. Então, você mesmo outro dia citou, né? O pessoal está esperando que seja o Messi, o Neymar do Barcelona e o Gabigol da época do Flamengo, do Jorge Jesus. Né? A expectativa para uma parte do torcedor. É a mesma coisa do Gerson. Eu não sei que Gerson é esse. Não terá o Gerson dado uma de migué no Zenit? Vou para lá, ganho faturo uma nota e volto a tempo de disputar no Brasil um lugar na Copa do Mundo. Mas o risco é quem vai topar pagar 30 que nem o Cruzeiro topou. Ele assumiu um risco gigantesco se fosse essa estratégia, né? 28 anos, com esse histórico dele de não parar em lugar nenhum, alguém chegar e topar 27 mais 3, que nem o Pedrinho tá topando. E outra coisa, o Pedrinho vai virar governador de Minas Gerais. Outra coisa, é muita pretensão dele achar que voltando agora vai jogar a Copa do Mundo. Eu acho que não dá tempo mais, não. Mas ele vai encontrar, Arnaldo, se eu não me engano, o técnico que fez ele jogar bastante, foi o Tite.
Exato. Talvez foi a única coisa boa do Tite no importante. Flamengo foi o Gerson. Não, mas Essa é uma lembrança importante. Mas ele já jogou bem antes. Não, claro que ele jogou bem antes. Com o Tite ele jogou muito bem. Ele era o melhor jogador do Flamengo. O Tite ele virou dono do time, né? Quanto tempo tem isso, Arnaldo? Quanto tempo tem isso? Não faz tanto tempo. Foi ano passado. Um ano e meio, né? Um ano e meio. Foi antes do Felipe Luiz substituir. Eu acho que o Tironi tem razão no sentido. Foi talvez a melhor. A maior assinatura do Tite no Flamengo. Exato. Mudou, fez ele jogar em outras posições, virou meio dono do time. É claro que, tecnicamente, por o Cruzeiro, que já tem o Matheus Pereira e o Caio Jorge, acho que ele cairia muito bem no time e tudo mais. Eu acho também. Mas eu acho que é um jogador que muda acho que o status do time titular do Cruzeiro. Mas tem tudo isso. É curioso, eu também desconfio dos jogadores que não conseguem ficar muito tempo num clube, ou não percebem. No caso dele, no Flamengo, então, ele era o ídolo máximo. É uma coisa. Tem uma questão da influência do pai, um monte de coisa. Então, as escolhas erradas. Nós vamos falar depois, daqui a pouco, do Almada, que é um jogador que não fica muito tempo em nenhum time também, mas existem também esses casos, né, de jogadores meio nômades, né? E o Gerson, ele decidiu sair do Flamengo para ir para a Rússia quando era titular da seleção. Então, assim, não dá para cobrar dele, do pai, bom senso na administração da carreira. Mas que, sem discutir o valor da negociação, porque o Pedrinho é dono do dinheiro dele, eu acho que é um absurdo essa somatória de dinheiro que a gente está vendo no futebol brasileiro, uma bolha que daqui a pouco estoura, né? Tecnicamente, ele vai acrescentar muito ao time do Cruzeiro, que já tinha uma boa base, né? Eu acho que o Cruzeiro, aí é o outro lado da história, pressionado pela proposta do Flamengo em relação ao Caio Jorge, resiste, em princípio, e contrata um jogador que foi ídolo no Flamengo tal, para dizer, tô aqui na parada com vocês, com o Flamengo, tô aqui para jogar, né? Pelos títulos dos campeonatos que estão por aí, já que o Botafogo, Danilo falou um pouco sobre isso, está meio que esfarelando depois de ser o intruso do futebol brasileiro. Agora, talvez o Cruzeiro confirme esse papel de intruso de fato em 2026. Então é isso, galera. O Flamengo aí vem sacudindo, né, o futebol brasileiro. E eu tava pensando aqui, daqui a 2 anos vai ter o fair play financeiro, né? Como explicou aí, né? Que 2027 vai ter de 80% e 2028 de 70%, vai reduzindo, né? Então, muitos times hoje que gastam entre 300, 500, 600 milhões de reais de investimento, não arrecadam, né, isso tudo durante o ano. Então, eles teriam que gastar entre 200, no máximo 300 mil em reforços, né? Enquanto o Flamengo pode investir aí 1,4 bilhão em reforços. Que loucura, né? Então o Flamengo consegue contratar 3 vezes mais do que os outros times, né? Porque a SAF, elas não arrecadam, né? Elas tiram dinheiro de fora. Então já entra no fair play financeiro. Só pode gastar o que o time arrecada. Então, nesse caso aí, o Flamengo sai muito na frente. Talvez seja isso que BAP já vem fazendo aí, inflacionando o mercado, fazendo que os times gastem muito mais e não consiga lá na frente pagar. Porque o Flamengo se paga tranquilamente, porque arrecada aí mais de 2 bilhões de reais por ano. Mas, torcedor, qual a sua opinião em relação aos reforços? Marcos Leonardo está perto de acertar com o Flamengo. Ele já mostrou interesse. Caio Jorge não vem, provavelmente até o momento não vem. Marcos Leonardo está na sondagem aí, mas não é um jogador que interessa muito o estilo de jogo de Felipe Luiz, né? E Almada está no mercado, né? Felipe Luiz e Atlético de Madrid tem um contato muito mais direto, né? Pode conseguir aí essa transferência. Vamos ver aí se o Flamengo vai entrar na briga com o Palmeiras também, na contratação de Almada. Se você gostou do vídeo, galera, deixe seu like, se inscreva no canal aí. E até o próximo vídeo.